Bem-vindos ao canal Vale Lembrar. No quadro de respostas dessa semana, eu selecionei dois assuntos que me deixaram lá no Instagram. O primeiro é joelhos e o segundo é impulso para salto. Aparentemente, esse deveria ser um assunto bem simples, mas muda na opinião de cada professor e na idade desse aluno, que as medidas são tomadas de uma forma diferente. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Vem! A primeira questão foi a Tamires, que falou sobre impulso de saltos, que ela sente uma dificuldade em saltar, em sair do chão e executar o que tem que ser feito e voltar. Como tudo no balé, eu não preciso só de uma força ou só de uma qualidade para poder executar um passo especificamente. Eu preciso de geralmente um conjunto de coisas. Para salto, eu preciso ter um tendão alongado, ter uma força específica para poder me impulsionar, ter uma certa agilidade para executar o que eu tenho que ser executado no ar e uma coisa natural que a gente chama de balão, que é essa capacidade que a pessoa tem de planar no ar. Quando a gente consegue identificar aonde está o meu problema, eu consigo trabalhar especificamente ali. Por exemplo, eu tenho alunas que têm a perna muito estendida e tem um plié muito curto. Logo, se você tem um plié curto, automaticamente você não vai ter tanto impulso para se lançar para fazer um entrechacatre, por exemplo. Não dá tempo, o salto é muito pequenininho. Eu tenho outras alunas, por exemplo, que têm um longo tendão, que tem um super plié, mas no entanto não tem força na coxa. Então, mesmo que a pessoa super dê impulso, o salto não é grande porque falta força de coxa. Então assim, o que eu tô querendo dizer com tudo isso é, se você não tá conseguindo sair no chão com a qualidade que você tá querendo, tem algum problema. Ou você tá com pouco plié, ou você tá com pouca força no quadríceps, ou você tem um balão muito curto, ou falta treino. E quando eu digo falta treino, é uma questão, opinião minha, com relação ao que eu vejo das aulas e o que eu converso com os meus amigos nessa troca de figurinhas, o que eu faço, o que eles fazem, quanto tempo dura, quantos exercícios, eu acabo percebendo que os saltos, em todos os casos, principalmente na questão adulta, todos os saltos ficam lá no final da aula e é sempre um tempo muito reduzido. O professor passa 40 minutos dando uma barra super complexa, falando, explicando tudo. Quando vê no relógio, falta 20 minutos para acabar a aula e tem todo um centro. E centro tem uma série de outras coisas como adágio, tandi, gravatimã, pirueta, tem muita coisa para ser trabalhado e aí acaba que a aula se resume a um saltinho. Dá tempo de fazer um saltinho e acabou. E aí esse um saltinho não é suficiente para te fortalecer, para te alongar, para absorver impacto, para te gerar impulso, para desenvolver um balão. E aí acontece que essa região sempre fica defasada, assim como piruetas também são sempre prejudicadas por causa disso. Tudo que está no final da aula é muito prejudicado porque a gente começa, faz um aquecimento, e aí tem o primeiro tandi. Quando o professor olha, já passou 15 minutos da aula e eu ainda tô no tandi, no aquecimento. Basicamente isso é culpa do professor, isso é culpa da aula? Não, a questão aqui não é culpa. É só uma questão de lógica. Como geralmente os adultos são configurados dentro de um esquema de aula 2 vezes por semana, aulas de 1 hora, e sempre tem aquela história de vamos começar aquecendo devagar porque é todo mundo adulto, blá blá blá. Quando vê, já passou 30 minutos, metade das coisas que tinham que ser feitas lá no final são cortadas porque não vai dar tempo, e assim a vida se segue, e aí as pessoas começam a se deparar com coisas como não sei tirar pirueta, não tenho perna alta, não sei saltar, porque geralmente a gente está perdendo muito tempo lá no começo. Veja bem, o começo é muito importante, mas o final também é muito importante. E eu não estou querendo falar aqui que é o que você está fazendo, o que você não está fazendo. O que eu estou querendo é explicar por que tudo isso acontece. Talvez você não esteja conseguindo saltar porque o seu tendão é curto, ou porque você está com falta de força, ou porque você está com falta de treino. Veja bem, tudo o que eu falei não são críticas e nem estou dizendo que é certo ou que é errado. Tudo isso é muito importante, são só fatalidades da nossa realidade. O que eu estou querendo dizer com tudo isso? Se você está infeliz com um aspecto, eu não consigo saltar bem, meus saltos não são tão altos, eu não tenho tempo no ar. Localize qual é o problema. O problema está no impulso, o meu plié é curto quando eu salto, o meu problema está que eu não tenho força para me empurrar porque o meu plié é longo, ou o meu problema está porque eu chego no ar e volto, ou o meu problema é uma questão de resistência, eu faço 4 saltinhos e já estou morrendo. Qual é o meu problema? E trabalhar ele, trabalhar mais ele. Talvez se você não tenha oportunidade de trabalhar ele na sua sala de aula,
por causa de toda essa narrativa que eu falei de como que funciona o sistema de um balé adulto, trabalhe ele em casa. Crie exercícios para você trabalhar em casa. Faça na sua casa um aquecimento e passe para uma sequência de alegros de 4, 5 exercícios de saltos que vão te ajudar. Veja bem, quando se fala de salto, se fala de joelho, se fala de impacto. Veja o chão que você está fazendo isso, veja com que qualidade você vai fazer isso. Peça orientação para sua professora para criar uma sequência de exercícios para que você possa trabalhar melhor esses saltos e assim evoluir e sanar os seus problemas. O segundo caso é da Flávia e ela vem trazendo a questão sobre joelhos. Eu vou explicar de uma maneira geral e depois a gente sana o problema dela especificamente. Eu sempre brinco com as minhas alunas que tem as pessoas que têm a perna certa e tem as pessoas que têm a perna torta. As pessoas que têm a perna torta, eu tenho 3 tipos de perna torta, digamos assim, salvando as suas devidas brincadeiras, né? Que é o joelho valgo, o joelho varo e o joelho hiperestendido. Desses 3 tipos de joelhos que a gente tem, a gente pode dizer que esses problemas eles vêm com relação à sua musculatura, é uma genética, é da sua estrutura óssea, é uma falta de força, é um desvio. Tem vários diagnósticos que poderiam ser dados por um ortopedista para te informar exatamente por que você cai para dentro, cai para fora ou tem essa hiperextensão. Aí a questão é, como cada professor trabalha nisso. Quando você é criança e sua mãe identifica isso em você, você tem a perna torta, vamos dizer assim, você tem o joelho para fora, você tem o joelho para dentro, automaticamente, antes de pensar no joelho, a gente pensa lá no pé. Ou o pé tá caindo para fora, ou o pé tá caindo para dentro e automaticamente o joelho se configura. Aí a mãe leva essa menina pro balé para ir lá consertar o pé. Por quê? O trabalho do balé começa nos pés, aquela história bem boba de não cair para fora, não cair para dentro, subir o arco, manter o peso do pé no meio. Essa estabilização na planta do seu pé automaticamente coloca o teu joelho no lugar certo e a tua musculatura vai ser fortalecida ali. Ou seja, no lugar infantil, a gente tem essa possibilidade de pôr a criança em pé, bonitinha na frente da barra. Ela vai ter longos anos de exercícios ali, pensando e se estabilizando e pondo tudo isso no lugar, se for um caso simples. Senão, o ortopedista vai indicar outras coisas para essa criança fazer. E aí, quando ela vier a crescer, ela não vai ter mais esses problemas de joelho. Quando se trata de adulto, a coisa já muda. Você já está com a musculatura toda feita, você já tem uma constituição óssea ok, você passou, sei lá, 30 anos da sua vida com as pernas assim, e aí agora você identificou que o seu joelho é aberto ou o seu joelho é fechado. E isso te impede de fazer algumas posturas. O que você deve fazer? A primeira é entender qual é o seu problema. A questão da Flávia é uma questão clássica de joelho valgo, ou seja, o joelhinho dela encosta, mas o pezinho dela não encosta. Então, quando ela está paralela, quando ela sobe na meia ponta, o calcanhar não encosta. Mesmo que ela rode a musculatura dela anterior, o meio do joelho impede do pé lá embaixo juntar. E a pergunta dela foi bem específica. O que eu faço? Junto o joelho ou junto os pés? E a resposta é nenhum nem outro. Você tem que aproximar suas coxas o máximo possível e tentar trabalhar, quando estiver paralelo, tentar trabalhar esse pé sem que ele caia no dedinho. Porque se tu for tentar juntar o calcanhar, não vai funcionar. E se tu juntar a ponta dos seus dedos embaixo, a gente vai ter aquele pé que cai no dedinho. Então isso não me interessa. Quando você estiver em paralelo, você tem que sempre se preocupar com o seu pé estando no meio. Ou seja, com o alinhamento correto do seu pé. Isso quando estiver em paralelo. Quando a gente estiver falando em posturas anteriores, nas outras poses, primeira, quinta, em outros movimentos do balé, tu tem que se preocupar para ver aonde o teu pé está caindo. Provavelmente, você deve ser aquele tipo de pessoa que não tem arco de pé, que o pezinho é viradinho para dentro. Porque daí é uma consequência, né? Meu pé vira para dentro, automaticamente a minha musculatura toda vira para dentro. Então, tu tem que começar a pensar em pisar e levantar esse arco de pé. É claro que se você for no ortopedista, ele vai te indicar talvez fisioterapia, ou talvez umas sessões de RPG, ou até mesmo uma palmilha para ajudar a levantar esse arco. Mas eu sempre costumo dizer para os meus alunos, e aí é o que eu falei lá no começo, cada professor acaba tendo uma postura diferente, que eu, quando comecei a fazer balé, já era adulto, já tinha uma série de problemas nas pernas, não tinha joelho varo, mas tinha uma perna que não esticava, não tinha arco de pé. E eu trabalhei muito consciência corporal e mudou muito. Ficou perfeito? Não, mas mudou muito. E eu sempre falo isso para os meus alunos, nós somos feitos de ossos,
tendões e músculos. A gente não é feito de ferro e pedra. Então, se a gente for alterando as coisas simples do nosso dia a dia, a gente pode trazer muito resultado positivo para o balé. Por isso que eu digo que talvez se começar a prestar atenção onde tu pisa e nas outras posturas do balé para subir esse arco, automaticamente tu vai estabilizar esse joelho. Vai mudar completamente? Não sei, dependendo do teu desvio, pode mudar muito ou pouco. Caso você for procurar um ortopedista e ele te indique sessões de RPG, fisioterapia, isso também pode ajudar muito, porque eles vão estar trabalhando especificamente na tua coxa para ajudar a estabilizar e pôr essa articulação no lugar certo. Agora, lá na sala de aula, você tem que sempre se preocupar qual é a lógica do seu professor e como que tu vai trabalhar as coisas da melhor maneira possível sem prejudicar as outras coisas. Por exemplo, se você vai ficar em paralela e na ideia de juntar o joelho você vai entortar o pé, não entorta o pé, salva o pé e o joelho se ajeita. Quando eu falo com adultos que têm a perna em X, o famoso perna torta, eu tenho muitas alunas que têm a perna torta e a gente zoa muito e brinca muito. No meu conceito, na minha aula, ter a perna torta em X é uma estética muito bonita no futuro para saltos alongados, mas são pernas muito difíceis de trabalhar. Quando é criança, mantenha a perna junta para que aquilo não se estenda e aquilo não agrave mais ainda. Agora, quando é adulto e já tem uma determinada força, eu trabalho a primeira separado, para que seja confortável. Quando faz um ronde, sempre escolhe uma perna para dobrar, porque vai bater um joelho no outro. O que eu quero dizer é o seguinte, indiferente se você é varo, valgo ou estendido, é importante que você entenda exatamente a sua estrutura e tentar adaptar o balé para o seu físico, de forma que essa adaptação ajude a controlar toda essa questão. Porque se você trabalhar o seu pé no lugar certo, a tendência de você fortalecer toda a musculatura e pôr tudo no lugar é muito melhor do que tu tentar consertar um problema e entortar outro. Para resumir essa questão de joelho, a gente tem que pensar especificamente nas posturas do balé e usar a isometria, os exercícios simples, as poses para fortalecer essa musculatura. E é fortalecendo essa musculatura da coxa, panturrilha, pés, que você vai estabilizar toda a musculatura e pôr a estrutura óssea no lugar certo. Então dê uma atenção aí em como você está fazendo as outras posturas, vá colocando tudo no lugar certo. Se achar necessário, procure um ortopedista que ele vai te dizer qual é a gravidade dessa inclinação e vai te receitar outros exercícios, ou até mesmo o balé vai ser suficiente para pôr tudo isso no lugar. Mas isso tudo quem tem que decidir é você, com análise no seu próprio físico e com orientação da sua professora. Então é isso, galera. Eu espero que esses dois assuntos tenham ficado claros. Se ficou alguma dúvida com relação a essa história de joelhos e impulso, ou uma outra questão que você tem aí nas suas aulas, traga ela até mim, ou através dos comentários aqui no YouTube, ou de recados lá no Instagram, Facebook, que eu vou trazer para cá para a gente discutir da melhor maneira possível. Não esqueça de curtir esse vídeo para tornar esse conteúdo relevante e outras pessoas terem acesso a esse conteúdo. Muito obrigada e até mais!